Olá pessoal, meu nome é Thiago Fukuda, eu sou fisioterapeuta e nós montamos esse mini curso rápido online sobre estabilização segmentar da região lombar. Essa é uma técnica ou uma sequência de exercícios em cinesioterapia que tem sido muito utilizado na prática clínica de fisioterapeutas de todas as partes do mundo, principalmente para tratamento de problemas ou disfunções da região lombar, mas que também tem sido incorporada em tratamentos de membro inferior, em tratamentos da região torácica e até mesmo, em alguns casos, para a região cervical. É um trabalho de conscientização do equilíbrio, do centro de massa do nosso corpo, e isso só tende a ter bons resultados funcionais em melhora da aptidão, das atividades do dia a dia, em um nicho muito grande de pacientes. Eu sou fisioterapeuta, como eu disse, sou professor, fui professor por quase 10 anos da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, também sou docente do Centro Universitário São Camilo, fiz meu doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, fiz o meu pós-doutorado, meu pós-doc pela University of Southern California, onde eu estudei muito sobre biomecânica da coluna e membro inferior. Tive como advisor, como orientador, o professor Chris Powers e também tenho atuado como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino aí por quase 5 anos. Então aqui a ideia é mostrar o que a gente faz em termos de estabilização segmentar, não só lá no hospital, em pessoas sedentárias, em pacientes crônicos com dor lombar, em pacientes com dor lombar aguda, em pacientes com lesão de membro inferior, mas também mostrar o que a gente faz como prevenção de lesão, como eu disse, na seleção de futebol feminino. Então essa técnica ou essa ideia cinesioterápica de tratamento ou de estabilização central, a estabilização do core que nós chamamos, core em inglês significa centro de massa, região do núcleo, região central de equilíbrio do nosso corpo. Esses foram diversos estudos conduzidos por todos esses colegas, muitos deles australianos, mas principalmente quem difundiu essa ideia para todo mundo foi o Dr. Paul Hodges, que vocês podem ver ali na foto, onde ele mostrou em pesquisas que pacientes que tinham dor lombar, ou cervical, ou lesão de membro inferior, eles tinham sempre alguma coisa em comum, uma inibição, um déficit de ativação ou um atraso de ativação, como queiram, de músculos profundos, músculos de estabilização. Tá? Tanto os DNFs, os músculos de estabilização cervical, como vocês vão poder observar em mais detalhe no nosso curso online de ombro, mas também em pacientes que, principalmente, um déficit de ativação nos músculos que controlam a região lombar em pacientes que eram lombalgos ou pacientes com dor lombar aguda. Tá? E eles perceberam que todos eles tinham essa característica, pobre ativação dos músculos profundos, e isso gerava hiperativação de músculos superficiais, como o quadrado lombar, eretor da espinha, os próprios músculos abdominais. Como eu disse, o core ou a estabilização segmentar seria essa habilidade de controlar uma posição ou movimento da parte central do nosso corpo. E quando a pelve ou o tronco estão estáveis, o corpo e a extremidade, eles vão ter que trabalhar, quando eles estão estáveis, o corpo trabalha de uma forma mais suave, mais harmônica, mais efetiva, mais homogênea. Então a ideia é trabalhar essa musculatura profunda abdominal para estabilizar o cíngulo, para estabilizar a lombar, para que os músculos que movimentam os membros ou que movimentam a própria coluna, os músculos dinâmicos, possam trabalhar com mais tranquilidade. Então esse controle central, esse controle do core, ele vai ser dado por uma ação seletiva de certos grupos musculares. E esse conceito, como eu disse, ele tem como ideia diminuir as forças anormais sobre a coluna, porque essa musculatura abdominal profunda, ela aumenta quando contraindo, são músculos só de estabilização e não de movimento, eles aumentam a pressão intraabdominal, diminuindo essas forças anormais, essas forças de cisalhamento. E para isso,
nós precisamos entender essa diferença, né? Os músculos globais ou superficiais são os do movimento, tá? E os músculos locais ou profundos são os que simplesmente estabilizam. Exemplos, né, de músculos, pensando em coluna, globais ou superficiais: eretor da espinha, quadrado lombar, os glúteos no quadril, o ilho psoas, reta abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, latíssimos do dorso, piriformes, pelvitrocantéricos, reto femoral. Todos esses caras aí são músculos de movimento, que apesar de ter um papel estabilizador, eles também movimentam. Estão aqui outros exemplos na face anterior. Tá? E essa tríade, muito descrita por Panjabi lá atrás, mostra que para que eu tenha um bom controle do movimento, para que o movimento fique harmônico, sem compensações, eu preciso de um comando neural, um comando global ou central. Tá? Eu preciso de estabilizadores passivos, o sistema cápsulo-ligamentar, e eu preciso de estabilizadores ativos, basicamente contração muscular estabilizadora. Tá? Quando uma dessas coisas está desequilibrada, é óbvio que vai desequilibrar toda a pirâmide, você vai pender muito mais para um lado ou para o outro. Se você tem uma pessoa com instabilidade ligamentar, é óbvio que eu vou precisar trabalhar muito mais isso aqui para que eu possa deixar o movimento harmônico, para que eu possa estabilizar. E entrando nessa área da lombar especificamente, os músculos que nós chamamos de músculos de estabilização são músculos que, principalmente essa face interna, então lateralmente e anteriormente eu tenho um músculo chamado transverso abdominal, ele está aqui abaixo do oblíquo interno e do oblíquo externo. Esse é um músculo que quando ele contrai, a função dele parece aquele corpete que as mulheres antigamente usavam, que abraçava e apertava a lombar. Ele tem essa função. Quando o transverso abdominal contrai, ele aumenta a pressão intraabdominal. E aí ele faz com que eu tenha uma menor exigência dos superficiais, porque a coisa já se estabiliza lá do começo. Então foi muito importante, é muito interessante, porque eu lembro que em 2003, quando eu tive o primeiro contato, na verdade em 2002, quando eu tive o primeiro contato com essa técnica, no estágio que eu fiz no Canadá, eu lembro até hoje de ter avaliado um cara que era muito forte, um cara de quase 2 metros, marombeiro de academia, e o cara mal passava na porta, muito grande. E quando nós fomos fazer um trabalho de estabilização com ele, nós tínhamos um ultrassom diagnóstico, a ultrassonografia. E eu lembro de ter colocado, com o físico que eu estava auxiliando, a gente colocou o transdutor do ultrassom bem aqui, ó, lateralmente, em cima do transverso, mas também em cima do oblíquo interno e externo. Se olhava o abdômen dele, ele tinha um abdômen com todo o feixe trabalhado, o reto abdominal, lateralmente ele tinha um oblíquo interno e externo muito calibroso, porque ele fazia muito abdominal na academia. Mas quando a gente observou esse músculo profundo, ele estava fininho, fininho. E a gente pedia a contração, você vê que os de fora, os oblíquos entravam e o transverso praticamente não existia, mesmo num cara daquele tamanho. Isso já mostrou para mim de cara o quão importante seria eu trabalhar aquela musculatura profunda, ganhar massa, diminuir infiltrado de gordura que normalmente existe, principalmente quando daqui a pouco eu falar de multífidos, esses músculos eles vão ficando com uma pobre ativação e vai tendo um entremeado de gordura no seu ventre. Isso vai tendo essa lipossubstituição, vai virando uma bola de neve. E eu lembro que nós fizemos um trabalho redondo com ele para trabalhar essa musculatura profunda, e eu lembro que o caso evoluiu muito bem. E eu fiquei com isso lá em 2002, 2003, com isso na cabeça, da importância de você trabalhar essa musculatura estabilizadora. Tá? E é claro que aqui a ideia é um curso prático, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou mostrar toda a sequência de exercício que eu faço na prática clínica para ativar seletivamente esses músculos. Mas é óbvio que numa outra oportunidade a gente pode discutir um pouco mais de ciência, porque só nessa escola aí australiana, principalmente de Paul Rhodes, existem mais de 150 trabalhos que somente ele publicou nesse assunto. Então já existe uma linha de pesquisa enorme nesse caso. E quando a gente vem para cá, eu tenho que lembrar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu tenho um músculo chamado, na verdade um conjunto de músculos do assoalho pélvico, que quando também eles contraem,
associado a um trabalho respiratório, então o diafragma puxando, estabilizando anteriormente o transverso, lateralmente o transverso, que sai lá atrás da face tóraco-lombar e se insere bem embaixo da linha alba, esses caras todos contraindo de uma forma antecipatória, eu tenho estabilização. Hoje se apelidou de powerhouse ou de cilindro rígido, então até chama muita atenção, muito cuidado quando vocês pegam um paciente no Pilates que não tem essa musculatura profunda ativa e vocês já começam com exercícios dinâmicos de powerhouse, de cilindro rígido, você pode começar a trabalhar muito músculo superficial e não utilizar os músculos profundos. Então, acho que é imprescindível nas primeiras sessões você fazer esse trabalho seletivo que eu mostro daqui a pouco. Mas também, nós não podemos esquecer que lá atrás na coluna existe uma série de pequenos músculos que saem desde a região cervical e vão descendo até a região lombar e são até no sacro, que são os multífidos. São músculos em formato de pirâmide, sempre músculos que vêm obliquamente para baixo, que saem de processo espinhoso, inserindo em processo transverso de 2 ou 3 vértebras abaixo ou acima, estabilizam toda a coluna posteriormente, que normalmente lá em L4, L5, ele fica mais superficial. E ali é uma área, uma região que eu consigo fazer uma boa palpação dele. Então esse trabalho de força de multífidos também seria o fechamento desse cilindro rígido, porque eu tenho transverso, diafragma, assoalho pélvico e multífidos dando esse respaldo posteriormente. Então vamos agora para a prática, onde vocês vão observar o que eu faço para tratar ou para trabalhar pacientes que têm insuficiência desses músculos profundos e hiperativação dos superficiais. Bom, nós sabemos então que esses músculos do core, esses músculos que fazem a estabilização segmentar, transverso abdominal, o assoalho pélvico, o diafragma e posteriormente os multífidos, né, que eu disse que eles vêm desde a cervical até toda a região lombar, inserindo até aqui um pouquinho na base do sacro, mas que principalmente aqui entre L4 e L5, eles são mais superficiais, então eles são facilmente palpáveis. Isso posteriormente. Anteriormente, eu vou ter um ponto específico aqui, que eu vou mostrar no nosso modelo aqui, o ponto específico para a palpação do transverso abdominal. Mas a ideia é trabalhar todo esse core, essa estabilização segmentar lombar, para que eu diminua a necessidade ou a carga imposta no ilho-psoas, no quadrado lombar e aqui posteriormente no eretor da espinha. Tá? Para isso, é muito importante que você, antes de começar um trabalho de estabilização segmentar, faça uma liberação miofacial, utilizando desde das técnicas manuais ou as técnicas de eletrotermofoto, desses músculos superficiais. Eu preciso desprogramar primeiro o eretor da espinha, principalmente, para que eu possa entrar com a musculatura profunda. Então isso fica como uma condição inicial, soltar todo mundo ali, soltar os caras que estão hiperativos, incluindo até o psoas, o ilho-psoas, ok? Na parte da técnica em si, na parte do exercício em si, primeira coisa, eu queria que você puxasse o ar e solta. Eu vou fazer bem aqui no ritmo como eu faria com um paciente que tem uma boa consciência corporal. Puxa o ar e solta. Tenta perceber toda a tua coluna em contato com a maca. Tenta relaxar bem os músculos posteriores, oxigena bem. Daqui a pouco, você não precisa conversar comigo, você só vai ouvindo. Daqui a pouco, a hora que eu falar já, no momento que você estiver finalizando a expiração, eu quero que você faça uma contração como se fosse para segurar o xixi. Tá? É bem lá embaixo, é uma coisa bem suave, como se fosse para contrair lá o esfíncter, como se fosse segurar o xixi. No homem, você pode usar outros comandos, encolher o umbigo, levantar o saco escrotal. Existem vários comandos que você vai no dia a dia percebendo quais são os melhores. Tá? Ou pode pedir para o homem pescar, tá? Isso aí já é um jargão mais que a gente usa em atleta, algumas formas mais lúdicas da gente fazer esse trabalho de estabilização. Então eu vou palpar aqui, ó, a espinha ilíaca antero-superior, 2 dedos para dentro e 2 dedos para baixo. Tá? 2 dedos para dentro e 2 para baixo. Esse é o ponto onde eu vou tocar o transverso.
tá? É o ponto onde fica mais fácil a palpação do transverso. E eu vou pedir para ela colocar a outra mão para sentir 2 dedos para dentro e 2 para baixo. Deixa só esses 2 dedos, aponta esses 2 dedos para esse joelho e eu vou apontar meus dedos para esse joelho aqui. Então agora eu queria que você puxasse o ar e no momento da expiração fizesse aquela contração como se fosse para segurar o xixi. Não sei se vocês perceberam, mas ela contraiu o reto abdominal. Ela contraiu o reto, eu vi mexer o abdômen, eu não quero que isso ocorra nesse momento. Se ela contrair os externos, dificilmente ela vai estar trabalhando o interno, o de estabilização. Então relaxa de novo. Tenta fazer uma contração mais sutil, mais suave. Isso, agora aqui eu senti, ainda mexeu um pouquinho, mas eu já consegui sentir na ponta do meu dedo que na primeira vez ela empurrou o meu dedo para cima. Quando ela empurra meu dedo para cima é porque ela usou o oblíquo. E no caso então o que eu tenho que sentir é o cara embaixo do oblíquo contraindo, que é o transverso. Por isso que eu vou sentir na ponta do meu dedo uma pressão muito leve, como se fosse um toque assim, ó, muito suave, muito sutil. Por isso que essa contração inicialmente precisa ser sutil, precisa ser suave. Puxa o ar, soltou, contraiu lá no fundo, isso, senti, mantém a contração, respira 5 vezes e o tempo todo você mantém a contração aqui distal. Não solta. Você, terapeuta, o tempo todo dando esse comando, ensinando a paciente. Eu vou inclusive pedir para ela fazer esse exercício já em casa, tá? Não está usando agora mais tanto o externo, está usando só a musculatura profunda. Puxa o ar e solta, depois da 5ª respiração, pode soltar. Então esse é o primeiro exercício dessa série, tá? Desse mini curso, para ela aprender a isolar, aprender a isolar o transverso abdominal. Tá? É óbvio, se é um paciente que já fez pilates, ele tem uma consciência muito grande. Nem sempre vai ser rápido aqui, no caso ela já fez esse trabalho de estabilização no passado, ficou fácil. Mas um paciente idoso, um cara que não tem uma boa consciência corporal, às vezes para esse simples exercício eu demoro 15, 20 minutos para ele aprender. Tá? Uma vez que ela aprendeu a isolar essa musculatura profunda, pelo menos o transverso, sem usar muitos externos, eu posso começar a associar movimento. E aí eu vou passar uma série de 6, 7, 8 exercícios, mas você tem que ter muito critério no momento de evoluir. Você vai ter que perceber se o seu paciente está apto a fazer essa evolução. E principalmente se você pode evoluir numa mesma sessão. Às vezes você poderia dar 2, 3 exercícios num dia e na próxima sessão acrescentar os outros. Não coloque já todos eles na primeira, tá? Eu queria agora que você contraísse lá no fundo, não solta. E no momento que conseguiu a contração, eu quero que você faça uma ponte. Vamos subir, levantar o bumbum, até ficar bem reto na maca, bem reto em relação ao joelho, perfeito. Mantenha a contração aqui. Você, terapeuta, pode estar o tempo todo dando esse estímulo, mantendo a contração, mantendo. Lembra que o exercício aí, respira 5 vezes, mantendo a contração, não solta, não solta. Depois da 5ª respiração, você começa a descer. Na descida, mantenha a contração. Desce, 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 desce. O transverso ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Só a hora que ela encostar o bumbum na maca, que eu vou deixar ela soltar o transverso. Então ela tem que já começar a fazer um ajuste antecipatório. Tá? Ele tem que contrair antes e ser o último a soltar. Uma vez que você percebeu que ela começou a desenvolver o raciocínio, ela começou a isolar um pouco essa musculatura, você pode usar alguns artifícios externos aí, alguns facilitadores como feedback. Então você pode pegar um manguito normal de pressão, eu estou usando um especial para isso, mas você pode usar um manguito de pressão normal, que tem o reloginho. Então eu vou pedir para ela fazer uma ponte, eu vou encaixar o manguito exatamente na região lombar, bem na curvatura lombar, tá? Desce, bem na curvatura lombar. E aqui, no caso, eu vou aumentar ela relaxada, eu vou aumentar a pressão. Quando a gente usa para a região cervical, eu costumo trabalhar com 20, mas aqui para a lombar, eu vou aumentar até 40 milímetros de mercúrio. Eu vou deixar a pressão a 40, às vezes oscila um pouquinho, e eu vou pedir para ela agora segurar o manguito, o esfígma, segura, olhando para ele, infla até 40 milímetros de mercúrio. Chegou no 40, agora eu quero que você faça aquele mesmo trabalho de contração profunda
de isolamento aqui do transverso abdominal, segura o xixi, para que fique sempre com o ponteiro no 40 milímetros de mercúrio. O que vai ser aqui a forma errada? Se ao contrair o transverso, o ponteiro variar muito, ou seja, ela desestabilizar o manguito. Isso mostra que ela ainda está fazendo movimento, ela não está conseguindo estabilização. A ideia é a contração do transverso sem mexer no ponteiro. Feito isso, claro que aqui de novo está muito rápido, mas com o paciente às vezes demora para ele conseguir isolar. Feito isso, eu vou começar a acrescentar exercícios de membro inferior. Eu vou pedir para ela, para que ela faça agora com esse joelho direito, com a perna direita, mantenha a contração do transverso, não perca, e você vai lentamente deslizar a perna direita na maca, um pouquinho mais rápido, um pouco mais rápido, e vamos olhar sempre para o manguito, que você não pode ter variação. Deixa eu virar aqui para eles. Isso. Tá? Então, ó, você não pode ter a variação do manguito, sempre mantenha a 40 milímetros de mercúrio. Não deixa oscilar, não deixa oscilar, não deixa oscilar. Tá no 40? Tá. Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Não esqueça de trabalhar o transverso. O tempo todo eu tenho que estar lembrando. É muito comum que ele esqueça e pare de contrair. Aí você não está fazendo nada. Tá? Mantenha a contração, não perca. E vai lá, um pouquinho mais rápido. Oscila, oscila. Isso. Opa, mexeu no ponteiro? Já mexeu no ponteiro, então é comum isso no começo. É muito comum, puxa a perna. Tá? Por isso que é um feedback, por isso que é um treinamento diário. Passar para fazer em casa e começar a fornecer atividades diferentes. Ok? Agora um exercício de ponte, só que eu vou começar a associar a perna também. A gente tem que saber o caso, saber a evolução, né? Então trabalha lá o transverso. Eu vou diminuir esses estímulos agora, porque eu parto do pressuposto que nessa fase ela já consegue isolar, ela já entendeu bem. Trabalhou o transverso, subiu o bumbum, tenta manter sempre reto, sem deixar a pelve inclinar para um lado ou para o outro. Mantenha aqui uma boa posição da lombar, trabalhando o transverso. Agora vamos tirar a perna direita do chão, sem deixar o bumbum cair. Movimentos sempre muito lentos, caiu um pouquinho aqui, subiu, perfeito. Trabalhando o transverso, respirando 3 vezes, 3 respirações. Na terceira, caiu um pouquinho o bumbum direito. Na terceira respiração, dobra a perna aí, agora devagar, subiu o bumbum, subiu. Transverso o tempo todo e desceu. E desceu. Mantenha ativo. Agora sim que você solta. Você viu que ela gerou um pouquinho de instabilidade, por isso que aí eu vou ter que ir evoluindo no treinamento. Antes de eu entrar especificamente no trabalho do multífidos, é só lembrando aqui que quando você trabalhar com a estabilização em homens, não fica usando o tempo todo o comando de segurar o xixi, tá? A partir do momento que ele aprendeu, tente começar a isolar e achar outras ferramentas, como aumentar a pressão abdominal, encolher o umbigo, para fazer uma evolução. Existe aí uma linha de raciocínio dizendo que quando você segura o xixi, você acaba ativando um pouco do oblíquo também. Então, para excluir esse fator, tente sempre usar essa pressão abdominal quando o paciente já está bem dinâmico, já está entendendo o movimento. Em relação ao multífidos, é óbvio que é mais difícil a gente conseguir isolar a contração dele sem o eretor da espinha. Mas a gente sabe que aqui, mais ou menos entre L4 e L5, logo ao lado da coluna, o multífidos aqui ele é um pouquinho mais externo. Então é uma área onde eu consigo uma palpação dele. Então eu vou pedir para ela, primeiro fazer um movimento como se fosse uma extensão do pescoço. Faz a extensão do pescoço, ó, vocês veem que aqui ela entrou com quem? Isso aqui tudo é eretor. Volta, volta. Agora você vai fazer o mesmo movimento, na verdade você vai simular o movimento e aumentar a pressão aqui no meu dedo, como se fosse empurrando o meu dedo para cima, tá? Só que sem tirar a cabeça do chão, sem tirar a cabeça da maca. Vai, contrai. Isso, ó. Trabalhou aqui e usou menos o eretor. Ainda entrou um pouco, mas não usou tanto. Vai lá, relaxa. Faz agora com o pescoço, para a gente ver o eretor da espinha. Faz o pescoço, força, ó, como desenha. E volta. Agora faz só a simulação para aumentar a pressão no meu dedo. Perfeito. Então aqui é uma forma de você isolar o multífidos.
E se você perceber uma dificuldade nesse comando, usando a cabeça como base, você pode tentar usar o da pelve. Faz aqui com a pelve como se fosse o tilt anterior, a inclinação anterior forçada. Ó, também a mesma coisa, ereitor bastante eretor. Agora relaxa e faça só essa simulação, como se fosse para aumentar a pressão no meu dedo, mas sem mexer a pelve. Isso, essa é a ideia. Ainda acho que entrou um pouco, relaxa. Agora aqui, vai. Perfeito, para ali. Esse é o momento onde eu primeiro desperto o multíferos, antes da atuação do eretor de uma forma intensa. Então aqui eu vou manter lá 10 segundos, respira 3 vezes, depois da terceira respiração você pode soltar. Eventualmente você pode, como vocês viram lá na teoria, você pode colocar um eletroestimulador para melhorar essa atuação. Na posição de gato, inicialmente eu quero achar uma posição neutra da pelve, então eu vou pedir para ela fazer um tilt anterior da pelve, só com a pelve, máximo, tilt posterior máximo, e agora volta e para no meio do caminho. Tá? Então primeiro eu tento achar essa posição neutra da pelve, agora eu vou pedir para ela contrair aqui o transverso, mantenha a contração, lembra aqui, consegue aumentar um pouquinho a pressão no meu dedo, aumenta aqui a pressão, aumenta a pressão, tentando fazer já um trabalho em conjunto com um paciente que já tem a consciência. Agora eu vou pedir para ela manter aqui o ombro alto, isso, perfeito, mantendo aqui o fisiológico, e eu vou pedir para ela tirar a mão direita do chão, tirar da maca, bem devagar, muito lento o movimento, contraindo o transverso, não esqueça da musculatura profunda, olhando sempre lá para baixo, proteger a cervical, manteve o alinhamento, subiu um pouquinho o ombro, subiu aqui, isso, mantém, você pode depois pedir para ela baixar, intercalar os lados, você pode pedir, mantendo aqui, vamos esticar a perna esquerda, mais devagar, mais lento, contraindo o transverso, um pouquinho mais para cá, subiu, mantém, desativa aqui do lado, mantém o alinhamento, você terapeuta o tempo todo corrigindo, não deixa a pelve cair, o tempo todo, tá? Mantém aqui todo o trabalho do core, estabiliza tudo isso e agora vamos evoluir, tenta tirar a mão direita da maca, vai lá na frente, como se fosse uma posição de gato unipodal. Não deixa cair esse lado, sobe um pouquinho. Ó, ela usou o quadrado lombar, volta para cá. É óbvio que é um exercício difícil de execução, a gente dá tudo no mesmo dia, quase que impossível, mas são ideias que você pode incorporando no seu tratamento, nas primeiras sessões. Você pode evoluir para as pontes ou as pranchas em decúbito dorsal, as pranchas ou pontes laterais, poder fazer um exercício de agachamento, por exemplo, com o core ativo. Enfim, use a criatividade, inclusive você que trabalha com Pilates, não esqueça de dar todo esse conjunto de ferramentas já nas primeiras sessões, para que o paciente, para que o seu cliente ele consiga comandar o core, antes de você ir para o cilindro rígido propriamente dito ou antes de você evoluir para o trabalho dos músculos mais superficiais. Então, basicamente era isso, como eu disse, um mini curso rápido, só de alguns conceitos iniciais de estabilização segmentar. Espero que vocês tenham gostado para continuar estudando, correndo atrás de novas técnicas, novas ideias de cinesioterapia, porque isso nada mais é do que cinesioterapia, o uso do exercício, do fortalecimento. Muito obrigado, um abraço a todos.